Por que eu escolhi não ser católico? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, tudo começou na minha conversão, quando me apresentaram de fato o que era o Evangelho e o que é a Bíblia, a Palavra de Deus que fala conosco todos os dias. E desde aquele princípio eu tinha como fundamento básico na minha cabeça sobre o entendimento que era profético, que era de Deus, o que era me passado pela minha família, que é católica, mas aquele catolicismo pautado pelo IBGE. Eles são católicos, mas eu considero não praticantes porque eles não têm o mínimo conhecimento sobre o aprofundamento da palavra, e que é muito o que a gente vê nos dias de hoje aí fora, Muitos se dizem católico, mas caem somente naquele quesito brecha sobre se colocar indiferente numa religião ou não, para não ter o posicionamento, para não ter a renúncia, principalmente do pecado, e viver ali praticando tudo aquilo que é comum, que é mundano, como não poder renunciar a álcool, não renunciar festas, espaços que não trazem nenhum ganho para a vida, realmente só trazem prejuízo, vivem ali dentro de vários processos que não transmitem nada, que é o que Deus queira que a gente viva. Então, dentro disso, eu tinha somente essa perspectiva, e a partir do momento que as Escrituras foram me apresentadas, eu nunca me senti influenciado por escolher acreditar naquilo que algum homem, algum pastor, alguém quisesse me impor. Então eu sempre coloquei em primeiro ponto analisar as Escrituras por mim mesmo, ler, interpretar, estudar, buscar conselhos e tomar como entendimento o que é certo e o que é errado, e me baseando em escutar opiniões católicas, opiniões evangélicas e colocar isso dentro daquilo que é o meu entendimento e o meu consentimento hoje. Eu me encaixo e me tenho como uma visão mais aproximada da igreja evangélica protestante, porém eu não me coloco como placa de igreja, eu não sirvo a nenhum homem, eu sirvo a Deus. Então a minha igreja é Jesus, eu sou totalmente cristocêntrico, eu vivo colocando sempre Jesus Cristo no centro e tudo aquilo que Ele nos ensina e que a Bíblia nos fala. Então eu não tenho como acreditar e crer em uma igreja que mistifica tudo e coloca sempre a tradição à frente daquilo que se diz realmente que é a palavra. Eles colocam a palavra como algo supérfluo e não como a prioridade, o centro, o cerne da questão, que é Jesus. Então sempre Jesus é colocado como uma figura secundária, priorizando muitas vezes até Maria, que foi sua mãe. É uma mulher agraciada, porém ela não toma como princípio ser colocada como a figura principal da igreja. E a idolatria é um dos pontos principais que me pega e que já vem lá desde Êxodo 20, versículo 4, onde Deus estabelece os mandamentos através de Moisés, onde nós não deveríamos praticar a prática da idolatria, e a Igreja Católica faz isso em suas imensas colocações. Tem santo para chuva, tem santo para festa, tem santo para tudo. E um dos pontos que mais pega também para eu poder não concordar com a Igreja Católica de fato é eu ter vindo do interior. Eu vim das regiões mais do oeste catarinense, e lá é muito comum as festas de igreja serem atribuídas a festas realmente mundanas. Então, pós festas de igreja para arrecadação de verba para uma igreja que já tem muito dinheiro, existem muito daquele comércio de bebida e de festas e muitas coisas acontecendo ali, entre a prostituição, o adultério e tudo aquilo que não convém, que não tem nada a ver com Jesus, com a Bíblia. E eu participei muito disso na minha infância, sendo levado, logicamente, sem conhecimento de nada, e hoje em dia crescendo e tendo aprofundamento, sei que isso é uma abominação e não faz parte daquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. O mundo, ele tem que ser separado totalmente da igreja. Então a gente tem que viver uma vida de santidade, buscando a semelhança com o Senhor e viver entregue em Cristo. Então a Igreja Católica, para mim, ela não traz nenhuma proximidade daquilo que se diz realmente conviver com o Evangelho. E logicamente que eu não tenho que tomar como parâmetro aquilo que eu vejo que as pessoas perto de mim praticam, mas o que me levou a fazer esse vídeo no dia de hoje foi um debate que eu estava vendo sobre um padre, não vou colocar nomes aqui, e um pastor, que estavam debatendo sobre teologicamente aquilo que eles consideram correto ou não, cada um com a sua visão, e logicamente não estou questionando os argumentos de cada um professa a sua fé, porém o que me indigna é ler diversos comentários de pessoas que se dizem evangélicas, falando que refutaram a sua fé e que agora elas acreditam no catolicismo. São pessoas que não se baseiam a sua fé naquilo que você realmente buscou entender ou orou para Deus para Ele poder te esclarecer. São pessoas que somente querem acreditar naquilo que o homem coloca como uma verdade. Então elas querem ter uma narrativa que elas têm uma fala mansa,
algo que realmente vai te entregar aquilo que você quer escutar, a liberdade que você quer ter, e não tomar como princípio aquilo que é a verdade, que são as palavras que Deus nos professa e nos coloca todos os dias, que é o seu evangelho sendo pedido para ser interpretado, ser colocado ali à mesa para ser analisado. A gente tem que examinar as escrituras e examinar a nós mesmos, como diz que a gente tem que se examinar para poder tomar o princípio básico, que é participar, estar presente naquilo que é da graça do Senhor, que é o altar, aquilo que é santo. Então a gente tem que respeitar o que a Escritura nos diz e professar nossa fé mediante aquilo que nosso coração toma como entendimento. E o versículo básico que eu deixo hoje, para que a gente possa tomar como reflexão e também como professar a nossa fé e crer naquilo que é uma verdade, que é a Bíblia de fato, é Romanos 10:9, que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, por Deus, nós alcançaríamos a salvação. Nós precisamos confessar com a nossa boca e crer em nosso coração. O princípio básico do evangélico é esse: a renúncia do pecado e professar a nossa fé da maneira correta. A gente precisa crer. Nós somos salvos pelas nossas obras, mas também pela nossa fé. Nós precisamos depositar ela em Cristo e poder exercer aquilo que Jesus nos pede para fazer. E realmente não tomar como rótulo aquilo que o homem nos impõe ou placa de igreja. Muitas vezes você pode pensar, o Henrique está falando isso, mas frequenta igrejas que são extremamente ricas, evangélicas, que exploram as pessoas. Sou totalmente contra qualquer igreja que toma como patrimônio dela aquilo que não é dela e que sim é do Senhor, e que não coloca em prática nenhum dos fundamentos básicos que a Bíblia nos impõe. Então realmente a minha posição é de ser cristão, crer em Jesus e colocar Ele no centro de tudo, tá bom? A igreja que eu frequento é uma igreja super simples, não tem nem tinta nas paredes, a gente vai realmente para cultuar a Deus e não para cultuar o homem. Então eu não professo uma fé evangélica estabelecida pelo mundo gospel, e sim pelo aquilo que eu creio. E essa é a palavra que eu deixo no dia de hoje para você, um desabafo, mas também uma troca de informação. Eu gostaria de saber a sua opinião, que você deixasse aqui embaixo no comentário o que você acha sobre isso, e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.